Bom dia, amados. Estamos aqui para mais uma lição que vai abençoar muito a vida de cada mãe. Hoje, a nossa lição é muito importante, é imprescindível que toda mãe participe, não só ouça, mas participe e participe com muita atenção, porque esta lição, ela deve ajudar você a se colocar na disposição de Deus para mudar sua vida, seu comportamento, suas atitudes, suas palavras, suas ações no dia a dia com seus filhos, certo? Então, nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor, o nosso Pai, aquele que idealizou a família, aquele que criou a mulher com esse propósito de ser mãe, com o propósito de fazer multiplicar, encher a terra com o ser humano, certo? Se não tivesse a mãe, então como iria se multiplicar? Então, por isso, na criação do mundo, o Pai, o Criador, o Deus único, ele criou homem e mulher. Como a semana passada nós vimos o irmão Tony deu a lição falando que filhos precisam de pai, né? E mostrou essa maravilha da criação e do propósito de Deus para a humanidade. E ele idealizou a família e ele criou a família. E ele criou o homem, que é o progenitor, e criou a mulher para ser a mãe, a auxiliadora capaz, para ajudar o homem a cumprir a missão dele de pai. Então, nós vamos orar, porque só podemos cumprir esta missão, como o Senhor espera de nós, com muita oração, com muita dependência do Senhor. Sem o Senhor, nenhuma mãe, nenhum pai cumpre o seu papel como deve. Há muitos pais, muito pai, muita mãe por aí afora, até mesmo dentro das igrejas, que são pais, mas não são pais segundo o coração de Deus. Não estão fazendo como Deus espera que cada um faça. Não estão seguindo o manual de pai e de mãe. Não estão criando os filhos segundo o que eles acham. Muitas vezes segundo o que as mídias ensinam, segundo o que os livros, os psicólogos, muitas vezes até psicólogos que não temem a Deus, pessoas que não temem a Deus, que dão sugestões e tudo mais, muitos são mais prontos para seguir os conselhos de outros do que os conselhos de Deus. E a gente vê o resultado. Famílias e mais famílias desestruturadas, casais totalmente vivendo em perfeita desunião. Pode existir isso? Perfeita desunião? Sim, perfeita união quando tudo vai bem. E perfeita desunião é quando tudo vai mal. Então, tudo isso que existe, casamentos frustrados, casamentos desfeitos, famílias desestruturadas, infelizes, massacradas, tudo isso porque pai e mãe não seguem os conselhos de Deus para exercer o seu papel. Então, a semana passada nós vimos o papel do pai e hoje vamos ver o papel da mulher, ok? Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a bênção, o privilégio de sermos teus filhos em primeiro lugar. E o Senhor tem sido o Pai perfeito para nós. Mas o Senhor também espera que sejamos pais perfeitos como o Senhor.
sermos pais segundo o teu coração. E hoje, especialmente, voltando-nos para as mães, para que sejamos mães que agradem o Senhor. Mães segundo o teu coração, que falem, primeiro que pensem, que falem, que hajam, não baseados nas suas próprias, dos seus próprios pensamentos, no achismo da modernidade, mas que hajam baseados na tua palavra, seguindo os teus conselhos. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas se apoie na tua palavra. Então, ajude-nos desta lição agora, ajude a mim na ministração e ajude cada filha tua, cada filho teu, ao ouvir esta lição, ó Pai, para que possamos realmente crescer hoje e nos tornarmos como o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, a nossa lição de hoje, o tema da nossa lição de hoje é qual? Pode seguir. O tema da nossa lição de hoje é filhos precisam de mãe. Olha só, filhos precisam de mãe. Por quê, meus amados? Quero que você pense agora comigo. Por que filhos precisam de mãe? A lição de hoje, ela está baseada, o texto básico da lição de hoje, pode contar. O texto básico da lição de hoje está em 2 Reis 4, de 17 a 37. De 17 a 37 é o texto básico da lição que estaremos estudando hoje. Ele conta a história de uma mãe, né? Uma mãe muito especial na Bíblia. E nós vamos pensar, mas eu quero que você pense agora, por que você acha que filhos precisam de mãe? Quero que você pense. Pense. Imagine um filho sem mãe. Como é a vida de um filho sem a mãe? Sem o pai. Mas mais especificamente, sem a mãe. Imagine seus filhos sem você. Você é mãe? Então imagine como seria a vida de seus filhos sem você, se você não estivesse com eles, se você tivesse ido embora, ou estivesse impossibilitado de criá-los, ou tivesse morrido. Pense, como seria? Seria uma vida fácil? Seria uma vida, a vida para seus filhos seria uma vida, eles estariam recebendo aquilo que toda criança, que todo filho precisa receber de uma mãe? Imagine filhos sem mãe. É um caos, não é? Pois é. Existem muitos filhos sem mãe. Hoje, infelizmente, largados nas ruas, nos orfanatos, nos hospitais. Mas vamos pensar em você como mãe. Você sabia que Deus criou você com um propósito especial? Você, mãe. Você sabia que Deus criou você com um propósito especial e que Ele lhe deu a bênção de ser mãe? Que ser mãe não é algo qualquer? Você já pensou que Deus, quando criou você, Ele tinha um propósito para você ser mãe, certo? E toda a sua vida Ele foi cuidando, Ele foi trabalhando e fazendo o
melhor para que você se tornasse uma mãe. E ele escolheu tornar você mãe, certo? É uma bênção. Ser mãe não é algo qualquer, é algo muito especial, certo? Deus idealizou e criou a família. E, neste contexto de família, ele criou a mãe e criou você com esta finalidade. Isso você pode ver claramente em Gênesis 2:18, Gênesis 1:27 a 28. E você sabia também que Deus criou você para ser a mãe de seus filhos? Que não era outra mulher que ele queria que fosse mãe de seus filhos? Ele criou você e preparou você, ou pelo menos ele tentou preparar. Só se não preparou bem é porque você não permitiu. Mas ele tem trabalhado, procurado trabalhar na sua vida para que você seja uma mãe que agrade a ele. E eu quero que você lembre disso, que os filhos que ele lhe deu são presentes de Deus. Filhos são herança, como diz no Salmo 127, não é? Então, diante disso, o que cabe a você e a mim como mãe? Cabe a nós obedecermos aquilo que Deus preparou para nós como mães, ok? Porque mãe significa segurança, significa apoio, significa afeto, significa companheirismo, significa carinho. E a mãe é aquela que promove um ambiente aconchegante no seu lar, um ambiente de amor, de paz, de tranquilidade, que faz do seu lar um ninho de amor, certo? Então, é assim. E eu quero agora que você, pode seguir, quero agora que você pare, observe e olhe esta aplicação. Olha só o que Deus nos chama a atenção, o autor da lição nos chama a atenção. Ele diz: pare, ore, avalie o seu desempenho como mãe. Que nota você merece? Que tal? Que nota você e eu merecemos? Que tipo de mãe é você? Você já parou para pensar, para avaliar isso? Se Deus hoje fosse fazer uma avaliação sua como mãe, que nota você acha que Deus daria para você? Isso leva você e eu a pensarmos: que tipo de mãe eu estou sendo? Eu tenho sido até hoje? E saiba que Deus espera que você seja uma mãe brilhante, uma mãe excepcional, uma mãe nota 1000, uma mãe maravilhosa, ok? Vamos seguir? Agora, eu quero fazer outra pergunta para você, porque nós vamos para este primeiro ponto. Neste primeiro ponto, filhos precisam de mães que amem. Filhos precisam de mãe. Mas filhos precisam só de mãe? Não. Filhos precisam de mães que amem. Olhe só. Filhos precisam de mães que amem, porque ser mãe não é só colocar a criança no mundo. Não é só passar 9 meses de gestação e parir a criança e depois criar de qualquer jeito. Isso aí não é mãe. Isso aí tem outro nome, certo? Que você sabe. Mães que apenas têm os filhos e largam ou criam de qualquer jeito, que simplesmente
às vezes dá uma comida, alguma coisa, mas isso aí não é ser mãe. Então, eu quero que você observe o que faz realmente uma criança, o seu filho, quero que você pense no seu filho. Você já parou para pensar o que faz o seu filho se sentir amado? De verdade? Como é que você, como mãe, pode demonstrar amor, cuidado para com seus filhos? Você tem uma ideia de como? Você sabe, você é uma mãe, então você já tem muitas vezes pensado nisso. Mas quero que você pense aí na sua mente agora em coisas, ações, atitudes que você pode agir como mãe. É para mostrar para seu filho que você é uma mãe de verdade. Uma mãe de Deus. A Sara, muitas vezes, a nossa filha, ela diz assim, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, né? Tudo ela faz, isso aqui é de Deus ou não é de Deus. Então tem mãe de Deus, não é que é mãe que teve Deus, né? Mas é uma mãe que é de acordo com a vontade de Deus. Então, como é que uma mãe de Deus age, né, com seus filhos? Como é que ela demonstra amor? Nós vamos ver algumas maneiras como é que as mães podem demonstrar amor para os filhos, tá bom? Então, olhe só. E eu quero que você leia depois. Não sei se você já leu aquele livreto, Mães Intercessoras. Se não leu, procure ler. E o outro livro que eu gostaria que você lesse era Criando Filhos Vencedores, tá bom? Eles mostram muito bem o nosso papel de mãe. Então vamos ver lá. O primeiro ponto da lição é: filhos precisam de mães que amem. Viu? Não é uma mãe qualquer. São mães que amam. Tem uma característica da mãe verdadeira, é a mãe que ama. Isso nós podemos ver em Tito 2, de 3 a 5, e também em 1 Coríntios 13, de 4 a 8. E observe, como é que a mãe que ama é? Olha só, a mãe que ama, de acordo com 1 Coríntios 13, de 4 a 8, é a mãe bondosa, a mãe paciente. Que tal? Você é uma mãe paciente? É uma mãe bondosa? É uma mãe calma? Quer dizer, não é nervosa, estressada, né? É uma mãe amorosa? É uma mãe carinhosa? É uma mãe firme, alegre, esperançosa? Isso está lá em 1 Coríntios 13, que diz: o amor é paciente, é benigno, não é invejoso, certo? Então, pense nisso. A mãe que ama é uma mãe paciente, ela tem paciência com o filho, ela é bondosa, ela não é má, ela é calma, ela procura ser calma. Não é fácil ser calmo diante com várias crianças aprontando o dia todo, e nessa pandemia, então, é muito difícil às vezes. Mas, com a ajuda de Deus, nós conseguimos, não é? Quando a gente ama, a gente consegue. Então, e o que é que a mãe que ama não é? Então, a mãe que ama não é ciumenta, não é orgulhosa, não é vaidosa, não é grosseira, não é egoísta, não é rancorosa, não é má e nunca desiste dos filhos. A mãe que ama nunca desiste dos filhos, mesmo que ele seja um filho muito difícil. E você sabe que há filhos que, como a gente diz, só Jesus na causa, não é? Tem filhos muito ingratos, muito rebeldes, teimosos, desobedientes, egoístas, e que só uma mãe que ama realmente
continua amando incondicionalmente, porque o verdadeiro amor, este amor é o incondicional, como Deus nos ama. Assim que ele, como pai, nos ama, ele quer que nós, como mães, amemos nossos filhos, certo? Por isso que filhos precisam de mães que amam, beleza? Muito bem. E o que nós podemos aprender com este primeiro ponto? Olha aí a aplicação. Ele diz assim, escreve Leandro Terrataca. Tarrataca. Olha só o que ele disse. A alegria de uma casa é o amor. A riqueza de uma casa são os filhos. O conforto de uma casa é Deus. Então, faça do seu lar um ninho de amor. E comece hoje. Se você não tem sido uma mãe que tem levado a isso, feito do seu lar um ninho de amor, comece hoje, certo? Porque filhos precisam de mães que amem. Então, a mãe sábia edifica e faz do seu lar o quê? Um paraíso. Isso está lá, eu estou parafraseando, Provérbios 14, que diz, a mulher sábia edifica a sua casa e faz do seu lar, e a tola destrui com suas próprias mãos. Numa tradução da Bíblia Viva, ela diz que a mulher sábia edifica e faz do seu lar um paraíso, certo? Então, a mãe sábia edifica a sua casa e faz do seu lar um paraíso, certo? Já pensou você, mãe? Você tem essa capacidade de fazer do seu lar. Olha que maravilha! Deus nos deu essa capacidade. A mãe sábia ama com palavras que se completam com ações, sabe? É assim que a mãe sábia age. Ela ama não só de boca. Ela fala que ama, mas ela não só fala, ela completa isso com as ações dela, certo? Ela descobre, a mãe sábia, ela descobre e supre as necessidades básicas espirituais, emocionais e físicas dos seus filhos, certo? É assim que a mãe sábia faz. Você tem sido esse tipo de mãe, amada? Você tem feito do seu lar um ninho de amor? Mesmo com todas as lutas que você enfrenta, este é um dos maiores desafios de uma mãe. Para fazer isso, amadas, a gente tem que ser sábia mesmo. Sem a força, a sabedoria do Senhor, sem a graça do Senhor, nós não conseguimos. Não tem nenhuma que consiga, nenhuma mulher. A gente só consegue em meio a tantas e há mulheres que enfrentam lutas e desafios muito maior do que outras. Tem mulheres que enfrentam lutas constantes, às vezes com o marido, com os filhos, no trabalho, com enfermidades, com tanta coisa, filhos rebeldes e tudo. Marido ruim, é uma loucura. Para ela, em meio a tudo isso, ela conseguir fazer do seu lar um ninho de amor e um paraíso. Olha, não é impossível, mas só faz se você tiver a sabedoria de Deus e o amor de Deus reinando em seu coração. Então, amadas, vamos procurar fazer isso. Só se você buscar a Deus todo dia, você vai conseguir. Se você buscar a Deus todo dia, você vai conseguir administrar as coisas, lidar com amor com seu marido, lidar com amor com seus filhos, lidar com graça, com sabedoria, com oração, você vai conseguir, tá bom? Então vamos em frente?
Quero que você observe agora o segundo ponto. E, gente, vamos falar, tem muita gente, o que é superproteção? É um cuidado excessivo, podemos definir assim? É um cuidado, na verdade, exagerado. E isso inicia na infância, refletindo na vida adulta. Certo. E, com certeza, hoje temos aí muitos jovens, né, jovens adultos sofrendo o impacto desses comportamentos. Entendi. Pais que têm um cuidado exagerado, fazendo com que aquela criança, aquele adolescente, não consiga desenvolver uma vida social saudável. Certo. E isso é terrível. E eu pergunto, Léo, o que leva uma pessoa a superproteger a outra? Depois nós vamos falar até que, às vezes, podem existir líderes superprotetores, né? Às vezes, né, vem da infância, tem os pais, mas também depois podem surgir até os mentores espirituais que tentam superproteger, que pode também ser um problema, não é? O que leva uma pessoa a superproteger a outra? Eu penso hoje, na realidade contemporânea, eu penso que a questão de evitar a dor. Quando a pessoa pensa no contexto de evitar a dor, né, então isso prejudica. A pessoa não tem frustrações na vida, evita a dor, e também tem a questão também de trazer o cuidado dentro da perspectiva humana. Exato. Né? E como você traz esse cuidado dentro da perspectiva humana, então você não aceita o cuidado de Deus, né? Porque Deus não é super protetor. Deus tem a proteção, né? Mas Deus não nos isenta da dor, das frustrações, porque isso faz parte do crescimento. Mas às vezes até a dor ela é importante que Sim, nós passemos claro, por ela, né? para que gere o amadurecimento. Com certeza. Né? Mas no mundo, como você bem disse, o mundo contemporâneo que vivemos hoje é um mundo muito violento. E este mundo violento, ele reflete dentro do ser humano um comportamento de autoproteção. E essa autoproteção, ela se projeta diante do outro, ou seja, aquela pessoa que tem excessos de medo, né? Eu tenho medo que aconteça isso com meu filho, eu tenho medo que alguém venha e faça alguma maldade com ele, então eu vou fazer o que? Eu vou proteger. E protegendo, às vezes exagera, e esse exagero é que é o problema. Claro que nós temos que cuidar, claro, né? É o papel do pai, da mãe, né? Até do líder, né? Certo. Você, quando exerce um papel de liderança, você já exerce um autocuidado que você vai refletir ali diante do outro. Entendi. Né? Mas esse exagero, tudo na nossa vida, o exagero é que é o problema. É interessante ver lá quando Jacó e Esaú, quando a mãe de Jacó, né? Exato. O protegeu é consequência disso. Com certeza. Né? Então a gente tem essa consciência que a Bíblia não ensina isso. Não. Não é perspectiva divina, isso é uma perspectiva humana, e também é não acreditar que Deus pode proteger. Na verdade, é uma falta de confiança em Deus. Né? Essa falta de confiança em Deus, então você traz essa responsabilidade para você e você acha que vai dar tudo certo. Na verdade, a Bíblia diz em Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Verdade. Então, quando você tem essa perspectiva de não confiança em Deus e chama essa responsabilidade de proteção total, aí é quebra de princípio, inversão de valores, certamente vai dar ruim. Qual seria o limite pra gente? Né, você cuidar, porque às vezes eu imagino que tem pessoas que às vezes estão super protegendo outras, mas às vezes não estão nem percebendo ou não tem nem essa, às vezes, intenção. É automático. Tem uns que tem outros que às vezes não tem. Qual seria o limite? Como observar se eu sou super protetor ou super protetora? Nós temos que lembrar que nós criamos os filhos para o mundo. Não adianta, nós não criamos os filhos para nós. Certo. E quando você consegue desenvolver isso internamente, você consegue ter uma relação saudável dentro de casa. Se você tem um domínio muito grande sobre a vida do outro, esse é o exagero. Por exemplo, o filho tem uma festa na escola, tá ali a mãe junto, né? Ou seja, uma super proteção onde não consegue deixar o filho desenvolver o laço social, que é importante para as nossas relações humanas e para a construção da nossa maturidade lá quando atingimos a fase adulta. Ou seja, ele já desencadeia dentro dele princípios de ansiedade, de insegurança e esses comportamentos que são terríveis. Então, como perceber isso? Quando você não consegue deixar com que a criança ou até mesmo o adulto, né? Hoje temos aí vários exemplos, quando você não consegue deixar com que ele se desenvolva sozinho. Sempre ele tem que ter o quê? O sim da mãe ou do pai.
qualquer comportamento que ele fizer, ele tem que ter esse sim. E aí o que acontece com tudo isso? A pessoa vai se isolando, ela vai criando situações onde ela vai construindo dentro dela mesmo aquela questão do isolamento. Aí o convívio que tem, as relações sociais que se constrói, são somente pela internet. Por quê? Porque eu não tenho que me relacionar próximo. Porque acaba que são construídas vergonhas. Eu tenho vergonha da maneira como minha mãe age comigo, como meu pai age comigo. Por quê? Porque quando você atinge a fase adulta, você quer mostrar que você já tem a sua liberdade, você já tem a tua autoindependência. E esse autocontrole, esse controle que os pais exercem sobre a vida do adulto, isso é muito constrangedor. Isso tem acontecido muito também, Léo, você que trabalha, né, atendendo, a gente está lá com jovens adultos, isso tem acontecido muito com o jovem adulto também? É uma consequência, como a Viviane falou, é uma consequência e reflete na fase adulta. Você vê muitos adultos aí ainda inseguros na questão de relacionamento, com medo de relacionar, Exato. com medo de casamento. Então, certamente, essa superproteção, que não é saudável, ela reflete certamente na fase adulta, ou tem gente que casa e já só reproduz Exatamente. o que já trouxe da família. Então, essa reprodução... E a esposa continua exercendo o papel da mãe. Justamente. Então, Misericórdia. Então, isso acontece... Me assim. livre disso. Então, a gente vai vendo essa consequência da superproteção, né? E agora, tem uma moçada sem limite aí também, né? Tem. Que também Aí é o extremo, o extremo, né? vai para um lado, então, moçada sem limite aí, desenfreado. Então, Verdade. sai de um extremo para outro, e a Bíblia sempre nos chamou para o ponto de equilíbrio. O segundo ponto fala, filhos precisam de mãe que cuide. Filhos precisam de mãe que cuide, certo? Isso nós vemos em Ruth 4, de 13 a 16, mas nós vemos também em vários outros textos da Bíblia, em Provérbios, tem vários textos, tem muitos versículos que falam sobre isso. O autor citou esse, mas nós podemos usar muitos outros também, ok? Vamos pensar neste ponto aí. Filhos precisam de mães que cuidam, certo? Pode só voltar um pouquinho. Que cuidam. Então, o que você acha que é cuidar? O que você acha que é cuidar? Cuidar é zelar, tomar conta, certo? Dar atenção, suprir as necessidades. Isso é natural das mães. Você vê, os animais, eles cuidam dos filhos. Os animais cuidam, você vê. As galinhas cuidam dos seus pintinhos. Lembra que até Jesus citou como é que ele cuida de nós, como a galinha cuida dos seus pintinhos. O único animal que não cuida dos filhos, a mãe não cuida dos filhos, é a avestruz. Ela que deixa seu filho lá na areia e vai embora. Ele, se quiser, que se vire. Mas as outras mães, todas, cuidam dos seus filhos. Então, Deus colocou você na vida do seu filho para você cuidar dele. E cuidar com amor. Cuidar com amor. Cuidar com amor. Com amor. Mas não é apenas com o amor do jeito que você acha que é. É o amor do jeito que Deus ama e cuida de você como filha dele. Você tem que cuidar dos seus filhos com o amor, como Deus cuida de você e dos filhos dele, certo? Cuidar com amor. E cuidar, lembre também que estar atento às necessidades dos filhos. Muitas mães hoje, muitos pais, vou voltar mais um pouquinho, pode voltar para mim. Muitos pais hoje não cuidam dos filhos como devem. Você sabe que tem muitos pais que
entrega os filhos para a televisão, para se ver livre. Quer dizer, ele quer, ela quer. Tem mães que entregam o filho, bota lá para assistir um desenho, um jogo no celular, um negócio, para ela assistir a novela. E às vezes aquelas novelas que são novelas pornográficas, novelas do diabo, que não são novelas de Deus. É novela de Deus. O que é novela de Deus? Novela da Bíblia. É novela de Deus. Agora, novela que não é de Deus, do diabo, é novela que só ensina coisa que não é da vontade de Deus, que é errada, que é pecado. Certo? Então, mas muitas mães vão assistir as novelas e entregam os filhos, ou vão para a internet e entregam os filhos para os jogos, vão para fazer outras coisas e entregam os filhos para ficar jogando, jogos às vezes satanistas, jogos que elas nem sabem o que é, e sei lá. E tem mães, às vezes, para dormir, vai dormir, tá muito cansada, esse menino não me deixa em paz um segundo, então fica aqui que eu vou dar uma soneca aqui que tô morta. Tem mãe que faz assim, e pai também que faz assim. Então, isso não é cuidar. Cuidar dos filhos é estar atenta ao que o seu filho está vendo. Se você vai colocar para ele assistir um jogo, você tem que assistir junto com ele, para ver o que está sendo passado para a mente e coração de seu filho. Se você vai permitir que ele fique na internet, você tem que acompanhá-lo. No celular, você tem que acompanhar. Olha, hoje o diabo está levando muitas crianças para o mal por meio do celular, da internet, das redes sociais. Os pedófilos e tudo que não presta está acontecendo, e as crianças são inocentes. Elas não sabem discernir o certo e errado. Elas não têm maldade no coração. Então, se você entrega seus filhos para o celular, para a internet, para tudo que essas coisas, você não está amando, você não está cuidando, você está sendo egoísta, você está sendo uma pessoa irresponsável, mãe. Você não pode fazer isso, tá bom? Lembra que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você pode ensinar o que você ensinar de bom, mas se você entrega seus filhos, não acompanha eles, a internet, os coleguinhas vão botar tudo o contrário na cabeça deles, porque os pais deles também já deixaram eles à toa. E eles vão repassar. E seu filho, ao invés de seguir o que você disse, mas que não comprovou com as suas atitudes e ações, eles vão seguir o conselho dos coleguinhas. Eles vão seguir o conselho dos vídeos, da internet. E você não quer isso para seu filho, quer? Ou se você não quer, cuide do seu filho, cuide, zele, lute, cuide do seu filho com amor, tá bom? Ok? Muito bem, então vamos agora ver o que podemos pegar de aplicação deste ponto. Olha só, filhos precisam de mãe que cuide com firmeza. Essa tarefa não pode ser delegada a outra pessoa ou instituição. É privilégio e responsabilidade da mãe. Por que é privilégio e responsabilidade da mãe? Porque você, mãe, é quem passa mais tempo com seu filho. Deus planejou isso. Observa que Deus, o homem é que é o provedor da casa. Então, o homem, geralmente, ele passa o dia fora trabalhando. E, em geral, a mãe passa pelo menos um período. Muito bem. Então, vamos para esse ponto aí, não é? A aplicação do segundo ponto, certo?
está nos dizendo aí, olha só, filhos precisam de mãe que cuide com firmeza. Essa tarefa não pode ser delegada a outra pessoa ou instituição. É privilégio e responsabilidade da mãe. Observou, mãe? Observou? Que é uma coisa que você tem que cuidar do seu filho com firmeza. Não é molenga, não é de qualquer jeito. E você não pode delegar essa tarefa para a escola, para a igreja, para babá, para outras pessoas, não. É um privilégio e uma responsabilidade sua, tá bom? É privilégio e responsabilidade da mãe, tá certo? Então, vamos lá. Então, o terceiro ponto, nós vamos ver aqui, filhos precisam de mãe que ensine. E como é que a gente ensina? Educando. E olha o que Provérbios 22:6 diz, eduque a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Viu? Você tem objetivos para seus filhos? Quais são os objetivos que você tem para seus filhos? Você tem o objetivo que ele seja um presidente da República, um grande engenheiro, um grande médico, um grande profissional, um grande político, um grande... O que você planeja? Qual o alvo? Qual o objetivo que você tem para seus filhos? Então, de acordo com o que você quer para eles, você deve ensiná-los. Você tem o objetivo de ter um filho pastor? Você tem o objetivo de ter um filho que seja um grande homem de Deus, um escritor de livros que abençoem vidas? Você tem o objetivo de ter filhos que vão ajudar a mudar a história da humanidade? Tem? Então, observe como você está criando hoje seus filhos. Porque a maneira que você cria hoje é o que ele vai ser. Tá? Isso aí. Por isso que tem que você que educar de acordo com os objetivos que você tem para esta pessoa, para seus filhos, tá bom? É assim que você tem que agir, tá? Deus espera isso de você, mãe, tá? Vamos lá? Agora, uma das maneiras, a aplicação deste ponto mostra a chave mestra para você fazer essa educação. O culto doméstico, olha só, o culto doméstico é a chave mestra para o sucesso da família. Ensine versículos da Bíblia, cânticos espirituais, hinos, e comece isso hoje. Mãe, você vê, não é à toa. Aqui é o escritor da revista que colocou essa aplicação. Mas você já ouviu isso milhões de vezes. A gente dizer sobre o valor de você ler a Bíblia com seus filhos. É o que nós chamamos do TQDF, tempo de qualidade a sós com Deus e com a família. E você que fica mais tempo com seu filho, então você faça isso, leia a Bíblia com seu filho. Observa como é que Lloyd e Eunice fazia com Timóteo, que ele se tornou um grande homem de Deus, que o apóstolo Paulo até disse assim, olha, Timóteo, eu lembro de você como alguém que tem uma fé não fingida, como a fé de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Então, mãe, seus filhos precisam que você os ensine pela palavra, ensine com a palavra. Mas não só que você ensine, mas você viva esta palavra. Porque muitas vezes você ensina uma coisa, mas faz outra.
isso desfaz, você faz e desfaz, certo? Então, olha o que Paulo disse de Timóteo, que admirava que ele tinha a mesma fé da mãe e da avó, certo? A avó Loide ensinou com uma fé não fingida para Eunice. E Eunice ensinou também a Bíblia com uma fé não fingida para Timóteo. E o que significa fé não fingida? Significa que ela ensinava, que ela vivia o que ela fazia. Ela não era fingida. Dizia uma coisa e fazia outra. Você tem feito isso, amada? Você tem dito para seu filho, meu filho, você não deve mentir. E você tem mentido? Se você diz, você deve ensinar que ele não deve mentir. E você também não deve mentir. Você diz, meu filho, você tem que ir para a igreja. Então, meu filho, eu também vou para a igreja. Você tem que ir com ele. Você, mãe, você, pai, você, tia, você tem que ir com seu filho. Você tem que ter uma fé que mostra que você faz o que você é, que o que você faz mostra o que você é, tá bom? É isso que significa educar com uma fé não fingida. Educar é ensinar o que você vive, é vida para vida, é transmitir vida para seus filhos através do ensino, certo? E você não pode querer que isso seja terceirizado. Se você diz amar, ensine seu filho a amar o próximo. Mas ele vai aprender a amar você amando. Ensine a seu filho a ser temente a Deus. Mas ele vai aprender a ser temente a Deus vendo você temer a Deus. Ensine seu filho pela palavra. Você viu que a Pibac, ela tem 18 anos. Desde que começou em nosso apartamento. E eles, desde esse tempo que a gente ensina sobre ler a palavra com os filhos. Deus nosso TQDF, TQSD e TQDF. Então, agora estamos na campanha, no desafio de até o dia 31 de dezembro, a gente terminar a leitura da Bíblia toda no ano, certo? Hoje faltam 117 dias até o final do ano. E hoje nós estamos terminando o livro de Jó. História linda de um pai que temia a Deus, que ensinou a palavra de Deus, que era um homem que Deus deu testemunho dele para Satanás, dizendo que ele era um homem reto, temente a Deus, íntegro e que se desviava do mal. E criou os filhos dele todos no caminho do Senhor. Então, amada, você também tem que ensinar pela palavra e com a palavra. Ensinar segundo os objetivos que você tem para seus filhos. Se você quer que ele seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você precisa inculcar a palavra nele todos os dias. Quero dizer que nós fizemos isso com nossos filhos. Nós queríamos que nossos filhos todos fossem tementes a Deus. Então, desde criança, desde bebê, a gente lia a palavra, mesmo que eles não entendiam, mas a gente lia. E a gente foi lendo. Eles sabem o livro de Provérbios quase que decorado, porque a gente lia Provérbios. Enquanto até hoje eu leio todos os dias. Eu leio Provérbios até hoje. Mas enquanto todos estavam em casa, a gente estava lendo a Bíblia com eles, tinha o TQDF todos os dias, sem exceção. E lia Provérbios também, porque é um livro próprio para a família. Então, não hesite, ensine com a palavra, ensine a palavra.
você vai ver a recompensa. Hoje a gente se alegra tanto de ver nossos filhos, não tem alegria maior do que a gente ver os filhos andando com o Senhor, servindo ao Senhor, amando o Senhor. Quando eram pequenos, era porque a gente levava, nem que não quisesse. Agora a gente vê, eles cresceram, e a gente vê que não é porque a gente leva, eles do coração deles, foi inculcada a palavra no coração deles, tá bom, meus amados? Então faça o mesmo, por favor. Deus vai te abençoar. E vamos seguir em frente. O quarto ponto é: filhos precisam de mãe que corrija. Filhos precisam de mãe que corrija. A mãe, e sabe, a mãe que ama, corrige com amor. Ela corrige com amor. Não é espancando, não é como muitas mães bate com pau, bate de qualquer jeito. Mãe, pai, não é assim. Isso aí não é certo. Espancar é uma disciplina com amor, tá certo? Faz isso. E todo filho precisa que você corrija. Que você diga: meu filho, isso aqui não está certo. Ele faz uma coisa pensando que está certo, às vezes. Às vezes ele sabe que está errado, mas ele pode ser que ele esteja pensando que esteja certo. Então, você vai com carinho, com amor, com sabedoria, aí você vai e ensina, diz: olha, assim, não é assim e é assim. Se ele está xingando você, por exemplo, está xingando, você vai chegar para ele e vai corrigir e vai disciplinar por ele ter faltado com respeito a você. Faltou com respeito. O problema são o que está atrás do que ele fez, atrás do que ele diz. Quando ele ele xinga você, desafia você, atrás disso está que ele não está te respeitando. Ele não está se submetendo à sua autoridade. E ele está pecando. Ele está fazendo uma coisa que desagrada a Deus. Então você vai com firmeza e você vai dizer: olha, isso Deus não aprova. Você está fazendo uma coisa errada. Deus não gosta disso. E por isso você vai ser disciplinado. Você vai apanhar por isso. Uma palmada firme. Não é bater com pão. Não é bater em qualquer lugar, na cara. É puxar a orelha. Não. Chega para ele e vai, conversa, diz: olha, o Papai do Céu diz assim, 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 e você não vai mais fazer isso. E porque você fez isso, você vai apanhar. Isso é errado. E vai, disciplina. Isso é algo que só mãe que ama, pai que ama faz. Disciplina e disciplina com amor. Ensina e ensina com amor. Corrige e corrige com amor. Certo? Então, todos os filhos precisam de mãe que corrija. Corrija com sabedoria. A palavra de Deus nos manda disciplinar. Como diz lá, que a criança, em Provérbios, Deus diz que a criança entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Às vezes, a gente tem visto em supermercado, criança dá aquele piti no supermercado, aí bate na cara da mãe e xinga, e a mãe fica: menino, para com isso, menino. Ou então começa a xingar também o menino. É triste, né? É uma loucura.
mãe fraca. Hoje tem até aquele programa da Super Nani que mostra, ela é uma mulher de Deus e ela mostra como os pais devem disciplinar os filhos, ensinar. Infelizmente, a gente vê hoje que tem muitos pais que as crianças mandam neles, que as crianças fazem o que quer. Então, se você, mãe, está sendo esse tipo de mãe, por favor, em nome de Jesus, pare, observe, leia a palavra, leia Provérbios. Provérbios mostra como que você, como mãe, deve agir, tá bom? Hebreus 12:8 fala, Hebreus 12:6 também fala, Provérbios 29:17, Provérbios 19:18, tudo fala, certo? E disciplinar os filhos é olhar para a lei do presente. Você está disciplinando hoje para ele ser o que você quer amanhã. Amanhã. Você quer que ele seja uma pessoa equilibrada amanhã? Uma pessoa responsável amanhã? Então discipline hoje. Porque se você deixa ele entregue a si mesmo, ele vai ser uma pessoa rebelde, um psicopata, uma pessoa mimada, uma pessoa terrível, tá? Então, mãe, Deus confiou essa missão a você e ao papai, certo? Essa correção é importante agora porque ela prepara para o tempo futuro. Lembra, você está treinando seu filho para o futuro. Ele está numa universidade, é seu lar. Ele está sendo treinado, preparado. É como um time preparado para jogar. Você quer que seus filhos sejam vencedores ou perdedores? Se você quer, você tem que gastar tempo ensinando, corrigindo, disciplinando com amor. Do jeito que Deus ensina na palavra dele. Não é do seu jeito, do jeito que Deus ensina, tá? Vamos seguir? Muito bem. Vamos então para o último ponto que diz: filhos precisam de mãe que orem e dediquem seus filhos a Deus, como Ana. Ore antes, durante e depois, ok? Então, lembra de Ana em 1 Samuel 24? 1 Samuel, Deus mostra quem Ana foi. E como ela orou antes, ela era estéril, e ela orou antes para poder Deus dar um filho. Deus deu o filho. E ela orou durante a gestação, durante a amamentação, e quando desmamou o filho, ela fez uma segunda coisa. Ela consagrou, ela dedicou, ela ofereceu o filho dela a Deus. E ela foi lá no templo e entregou Samuel ao sacerdote Eli, para ele ficar lá servindo a Deus no templo desde criança. E como a Ana teve essa atitude de gratidão a Deus, de fé a Deus, de consagração do filho que ela não tinha, mas Deus deu, ela devolveu para Deus, Deus então a recompensou dando-lhe 5 filhos. Oh, glória! Deus deu mais 5 filhos para Ana. Então, saiba que se você consagrar seus filhos a Deus, você não vai perdê-los. Você vai ter seus filhos abençoados. Assim como Ana teve, como Samuel foi o maior juiz de Israel, o primeiro e o maior juiz de Israel, foi um grande profeta de Deus. Então, amada, todo filho precisa de uma mãe que ore e uma mãe que realmente entregue, consagre seu filho a Deus, tá bom? Ore antes, durante e depois, ok? Faça isso. Você ora por seu filho? Tem orado por ele? Tem orado na madrugada? Tem orado pela vida, a vida espiritual dele? Tem orado pela vida emocional?
tem orado pela vida profissional, tem orado por todas as áreas da vida, você tem orado com Ele. É muito importante, minhas amadas. É importante que você ore por eles e ore com eles, certo? Isso faz toda a diferença, tá? Ok? Muito bem. Sabe por quê? Vamos em frente para você ver. Muito bem. Porque se você não orar, você pode ser qualquer tipo de mãe. E você sabe que há um perigo de você ser uma mãe terrível, triste, que vai trazer maldição para seus filhos. Então você precisa orar. Sabe, há muitos anos atrás foi feita uma pesquisa com muitos pais. E nessa pesquisa descobriu-se 4 estilos de criação de filhos. E nessa pesquisa descobriu-se também que a maneira como nós criamos nossos filhos, vai ter um resultado muito forte na vida deles. Que o que eles serão no futuro depende da maneira como estamos criando hoje. Certo? Então, eu quero que você observe esse gráfico e você veja e descubra, preste atenção, para você descobrir que tipo de pai você tem sido, que tipo de mãe você tem sido, como você tem criado seus filhos, que estilo, de que jeito você tem criado, tá bom? Então, observe esse gráfico, olha só. No primeiro quadrado amarelo, existe um tipo de pai. Foi descoberto que tem muitos pais desse tipo. Pais permissivos. O que são pais permissivos? São os pais que permitem os filhos fazerem tudo o que querem. Certo? Eles permitem os filhos fazer o que querem. Então, observa, aqui em cima eles oferecem muito apoio aos filhos, lá em cima, muito apoio, e à esquerda diz pouco controle. Do lado do amarelo tem pouco controle. Então, os pais permissivos são aqueles pais que criam os filhos, eles dão muito apoio, muito amor, acham que estão dando muito amor e dão pouco controle. Quer dizer, eles deixam as crianças fazer o que querem. Eles não têm limites. As crianças, os filhos não têm limites. Eles fazem o que querem. São soltos, fazem o que querem, certo? Então, esse é o tipo de pai, um tipo. O segundo quadrado, o lilás, fala do outro tipo de pai, pais negligentes. Esse tipo de pai, ele dá pouco controle, como os pais permissivos, e pouco apoio. Então, eles são negligentes, eles não querem perder tempo, eles acham que cuidar dos filhos do jeito certo é perca de tempo, eles são muito egoístas, eles não querem gastar tempo com isso. Então, eles não dão muito apoio para os filhos e nem controle. Certo? São pais negligentes. E o terceiro tipo de pais são os autoritários. Eles dão pouco apoio para os filhos e muito controle aqui do outro lado lá. Muito controle. Então, esses são o tipo de pais autoritários, que eles mandam e é daquele jeito, não querem história. E o quarto tipo de pais são os pais responsáveis. Esses pais responsáveis, eles dão muito controle, eles não deixam a criança fazer o que quer e dão muito apoio, certo? Eles amam, dão muito apoio, mas têm muito controle também. Eles não permitem, eles dão limites aos filhos, certo? Então, para você observar bem, o pai permissivo deixa fazer tudo o que quer, o negligente também, o autoritário
manda e os responsáveis amam e têm limites. Vamos ver o resultado disso na vida das crianças, das pessoas. Isso, se você fez isso quando era criança, com seus filhos, quando seus filhos eram crianças, você vai ver o resultado. E se você tem filhos crianças agora, e você está agindo assim, veja o que isso pode se tornar, o que seus filhos podem se tornar. Porque o tipo de pai que nós somos, a maneira como nós criamos nossos filhos, vai determinar como nossos filhos serão no futuro. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, observe. Observe direitinho agora. A maneira como você cria seus filhos, a criança, ela faz uma leitura de você. Certo? Então, a criança, ela observa como nós agimos com elas e elas se perguntam a si mesmas. Elas se perguntam: sou amada? Olha aqui no quadrado amarelo. Ela faz essa pergunta lá no verdinho em cima. Sou amada? Então, no quadrado amarelo, de pais permissivos, elas entendem que elas são amadas. E elas têm uma outra pergunta que elas fazem. Essa pergunta amarela, do lado amarelo. Conseguirei o que quero? Elas são espertas. E ela diz, eu sou amada, vou conseguir o que eu quero? Aí, os pais permissivos dizem sim. Tudo que ela quer, eles deixam. Elas permitem tudo. Então, sabe o que essa criança, que tem pais permissivos, pode se tornar no futuro? Ela pode se tornar uma pessoa mimada. Meu Deus, já pensou? É bom uma pessoa mimada? Então, isso pode ser o resultado da criação. Se você é um pai permissivo, você pode ser você pode ser o responsável de ter um filho no futuro, seu filho ser uma pessoa mimada, certo? Agora, os pais negligentes, que tem crianças que têm pais negligentes. Ela pergunta, sou amada? A resposta que ela entende é que ela não é amada, porque o pai e a mãe deixam ela fazer o que quer. Não liga para ela, não tá, nem se importa. Entrega ela para quem quiser, faz o que ela quer, não se importa com o filho. Então, ela entende que ela não é amada. Ela pergunta-se, conseguirei o que eu quero? Ela sabe que sim. O pai nem liga, a mãe nem liga. Sabe o que essa criança pode nos se tornar no futuro? Um psicopata. Já pensou, amados? Nós termos um filho que se torna um psicopata. E por culpa nossa, por a maneira como nós criamos. Então, o terceiro tipo, os pais autoritários. A criança pergunta, sou amada? Ela entende que não é amada, porque o pai é grosso, é duro, é autoritário, não quer nem saber dela. Ele olha para o filho como, sei lá. Então, ela pergunta, sou amada? Ela sabe que não é amada, ela entende que não é amada. Ela pergunta, conseguirei o que quero? Sabe que não vai conseguir, porque o pai não deixa ela fazer nada, certo? Essa criança, ela pode se tornar no futuro uma pessoa culpada e rebelde, revoltada com a vida, com Deus e com o mundo, certo? Uma pessoa rebelde, um delinquente aí, certo? E o quarto tipo, que é os pais responsáveis. A criança que teve pais responsáveis. Então, ela pergunta, sou amada? Ela entende que sim, ela é amada. E ela pergunta, conseguirei o que quero?
Ela sabe que não. Ela nem sempre consegue o que ela quer, porque sabe que ela tem limites, que o pai e a mãe colocam limites. O que é bom, o pai permite. O que não é, o pai não permite, não. A mãe não permite, não. Então, essa criança vai se tornar, essa pessoa vai se tornar uma pessoa equilibrada, uma pessoa sadia, saudável, certo? Então, é assim. É para você ver como a maneira como eu e você criamos nossos filhos hoje, o que pode resultar no futuro, tá bom, amados? Preste atenção para isso. É fácil criar filhos? Não é. Não é fácil criar filhos. Criar segundo Deus? Não. Não é fácil. Só com Ele. Isso só com Ele. Então, sem Deus, sem a palavra de Deus, sem o manual de instrução, nós não conseguimos, meus amados. Então, vamos buscar a partir de hoje. Vamos buscar a partir de hoje mais. Quer ver? Vamos seguir em frente para a gente ver. A aplicação desta lição, desse último ponto, que é do filho precisa de mãe que ora. Ora, você precisa orar para ser uma mãe responsável. Não ser uma mãe permissiva, não ser uma mãe negligente, não ser uma mãe autoritária, mas ser uma mãe responsável. Viu, amados? É assim. E precisa orar por seu esposo, para que ele também seja um pai responsável, não seja permissivo. Vocês dois têm que estarem juntos e entrar de acordo. Você não pode dizer uma coisa e seu marido dizer outra. Se você for permissiva, seu marido não for permissivo, for responsável, mas você for permissiva, aí vocês vão brigar na frente dos filhos. E os filhos sabem como fazer isso. Como botar um contra o outro. Então, vocês dois têm que orarem muito para vocês estarem de acordo, para vocês definirem juntos. Vocês têm que orar um com o outro, buscar a Deus juntos, ler a Bíblia juntos, para vocês dois, em primeiro lugar, vocês estarem unidos, estarem juntos, em parceria, em amor, porque isso traz segurança para seus filhos e dá sabedoria para você criar seus filhos da maneira certa. Porque se você não buscar a Deus, não orar, amado, você não consegue. Você vai ser um pai ou uma mãe derrotado. Você não vai conseguir. Ninguém consegue sem Deus. Nós temos 4 filhos e nós só conseguimos porque nós buscamos a Deus todos os dias, desde o dia que nós casamos. Há 38 anos. Todos os dias, 5 horas da manhã, nós oramos buscando a Deus. Para Deus nos dar filhos, para Deus nos ensinar como criar filhos, para Deus nos ensinar como viver realmente, porque cada um dizia uma coisa, faça isso, faça aquilo, não sei o que lá. Não, eu não quero seguir. Minha mãe não queria saber que a gente batesse nos filhos, não queria que a gente ensinasse nada. Não. Os irmãos diziam, vocês são muito rígidos, vocês são muito rígidos na criação dos filhos de vocês, e não sei o quê. E nós queríamos seguir do jeito que Deus ensina na palavra dele. Por isso a gente buscava e buscava todo dia. Hoje a gente se alegra de ver os 4 filhos amando e servindo ao Senhor com alegria. Eu quero que você também faça isso, amado. Deus quer, eu quero, mas quem mais quer é Deus. E eu sei que no íntimo você também quer, tá bom? Então vamos ver aí. Vamos seguir, encerrando, indo para o fim. Aí, ó, volta só um pouquinho, que faltou eu só ler aqui, ó. Ore por seus filhos na madrugada, ore com eles todos os dias, por tudo. Ore para que você seja uma mãe eficiente, uma mãe responsável, como Deus espera que você seja. Sabe por quê, amada? Porque a oração é a coisa mais importante que a mãe poderá fazer pela vida dos filhos.
Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito, tem muito poder. Então, creia nisso, irmã, e encaminhe cada filho seu a Jesus. Gaste tempo com ele e ore com ele. Se importe com a vida espiritual do seu filho, a vida emocional. Gaste tempo com Deus e com seu filho. Olha, você sabe como está o coração do seu filho? Como está a vida sentimental, a vida emocional, a vida espiritual, a vida conjugal, a vida familiar? Como é que está? Você sabe? Então ore, ore, ore. Não deixe de orar, ok? Vamos ir encerrando. Criar filhos é uma tarefa intransferível, exige tempo, paciência, amor. Além de educar, a mãe cristã tem a missão de levar os filhos a Cristo, viu? É você e seu marido que tem essa missão. A Bíblia é um farto manual de instrução para isso. Ela mostra Deus abençoando a mãe e a mãe obedecendo a Deus. Você quer ser uma mãe eficiente e eficaz? Uma mãe de Deus, uma mãe que vai chegar e dizer para Deus, olha aqui, Deus, aqui está o filho que você, a herança que o Senhor me deu. O Senhor me deu essas 3 heranças, sei lá quantos filhos Deus te deu. Aí você vai apresentar a Deus no final da vida, dizendo, olha aqui, o Senhor me deu e eu cuidei deles para ti, eu criei para o Senhor. Oh, amados, é isso que Deus quer. É isso, tá? E nós também desejamos que essa lição tenha te ajudado, te abençoado, te feito uma mãe melhor, tá certo? E aqui tem umas tarefinhas para esta semana, tá? Um desafio que você deve seguir, olha só. Amanhã você observa uma maneira diferente de demonstrar amor por seus filhos, certo? Descubra uma maneira de você mostrar amor por seus filhos. E na terça-feira, descubra uma maneira diferente de cuidar do seu filho. Na quarta, uma maneira diferente de ajudá-lo a se tornar independente. Quinta, um ensino bíblico importante para a vida dele. Sexta, algo que precisava ser corrigido na vida dele. E sábado, um tempo especial de oração por ele. E aqui é uma orientação da revista. Eu aconselho que você ore por ele todo dia e com ele também, certo? Tá bom? E assim Deus vai fazer de você uma mãe mais do que vencedora, uma mãe eficiente e uma mãe eficaz, uma mãe mais do que vencedora. E quando é que uma mãe é mais do que vencedora? Quando ela tem filhos que crescem e se tornam vencedores. É só assim. E quando é que um filho é vencedor? Uma filha é vencedor? Quando ele é uma pessoa de Deus, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que vive com Deus e para Deus. Se você conseguir isso, mãe, você cumpriu o seu papel de mãe que Deus te confiou. Que Deus te abençoe.